Zero. Vamos deixar as aparências de lado. A história do Halloween não é apenas assustadora, é profundamente bizarra. Estamos a falar de um feriado construído com base em alucinações em cabos de vassoura, em esculpir rostos demoníacos, em nabos porque o inferno rejeitou um tipo, e em jogos desesperados de encontros envolvendo couves. Isto não é mais uma história de fantasmas. Esta é a história desequilibrada e verdadeira de como o Halloween realmente aconteceu. 1. Aquela imagem icônica de bruxas em vassouras a voar contra uma lua cheia não tem absolutamente nada a ver com desafiar a gravidade, e tudo a ver com ficar astronomicamente pedrado numa viagem alucinogênia. A lenda deriva de uma prática muito real, que envolvia uma potente poção conhecida como unguento de voo. Isto não era magia, era farmacologia ilícita. As bruxas preparavam um perigoso coquetel de plantas psicoativas, como beladona, meimendro e mandrágora, numa pasta espessa. A forma mais eficaz de absorver estes compostos era através das membranas mucosas. Por isso, aplicavam o unguento num cajado ou num cabo de vassoura e, bem, montavam-no. A experiência psicadélica resultante era tão intensa que induzia sensações vívidas de voo, levitação e viagem para outros reinos. Portanto, elas não estavam realmente no ar. Estavam sentadas numa cabana, completamente alucinadas, a ter uma experiência extracorporal cortesia de uma botânica muito criativa. 2. Antes de a simpática e redonda abóbora se tornar a mascote oficial do Halloween, as lanternas de Jack originais eram esculpidas em nabos aterradores e eram matéria de puros pesadelos. Esqueçam as caras felizes. Os irlandeses e escoceses pegavam nestes vegetais de raiz nodosos e pálidos e gravavam neles expressões demoníacas e atormentadas, colocando uma brasa quente no interior para fazer as suas feições grotescas cintilar no escuro. Isto não era apenas um projeto de artesanato divertido. Era uma forma de controlo de pragas sobrenatural. Foram concebidas para assustar o espírito errante de Jack, o Avarento, um vigarista lendário tão desprezado que, depois de lhe ter sido negada a entrada no céu, também foi pessoalmente expulso do inferno pelo diabo. Amaldiçoado a vaguear pela terra para sempre, com apenas uma brasa dentro de um nabo para iluminar o seu caminho, estas lanternas horripilantes eram uma mensagem clara. Vai assombrar a varanda de outro, Jack. 3. No século XIX, o Halloween transformou-se de uma noite de terror antigo naquilo que era essencialmente a versão vitoriana do Tinder. Tornou-se um dos mais importantes eventos de encontros do ano. Uma rara oportunidade para os jovens solteiros socializarem e flertarem numa sociedade sufocada por regras sociais rígidas. O feriado inteiro foi reestruturado para o romance. As festas estavam repletas de jogos e rituais de adivinhação, todos focados a laser numa única coisa: revelar a identidade do seu futuro cônjuge. Assim, embora a estética assustadora e sobrenatural tenha permanecido, foi aplicada a um tipo diferente de medo: o terror arrepiante de acabar como uma solteirona ou um solteirão solitário. Tinha menos a ver com afastar demônios e mais com a perspectiva igualmente assustadora de navegar no cenário de encontros do século XIX. 4. Se acha que as aplicações de encontros modernas são uma forma estranha de encontrar um parceiro para a vida, elas não se comparam à tradição escocesa de prever o seu futuro marido com uma couve. Na noite de Halloween, uma jovem solteira era vendada e enviada a tropeçar para uma horta. A sua missão era arrancar a primeira couve que conseguisse apanhar. Isto não era para o jantar. Era uma análise completa do seu futuro homem. Um talo longo e reto significava que ele seria alto e bonito. Um curto e nodoso sugeria, bem, o oposto. A quantidade de terra agarrada à raiz indicava a sua riqueza. E repare nisto. Dizia-se que o sabor da terra revelava a sua personalidade. Imagine ter de explicar aos seus amigos que escolheu o seu marido porque a raiz da couve dele tinha um sabor confiável.
5. Outro ritual bizarro do manual de encontros vitoriano era a busca pelo monograma da sua alma gêmea na casca de uma maçã. Este jogo exigia uma concentração imensa e uma mão firme. Uma jovem tinha de descascar cuidadosamente uma maçã, garantindo que a casca saía numa única tira ininterrupta. Se a partisse, a magia desvanecia-se. Se fosse bem-sucedida, ela girava a longa casca em volta da cabeça 3 vezes antes de a deixar cair no chão atrás de si. Os convidados da festa reunidos inclinavam-se então e examinavam a forma resultante. Acreditava-se que a letra com que mais se assemelhava era a primeira inicial do seu único e verdadeiro amor. Era uma prática que exigia uma enorme dose de otimismo e uma interpretação muito generosa do que constitui uma letra, em vez de apenas uma pilha aleatória e esguia de lixo de fruta. 6. Esqueça uma sobremesa simples. Nas festas de Halloween vitorianas, podiam servir-lhe uma fatia do bolo da desgraça, um bolo que podia literalmente prever o seu futuro. Isto não era apenas um bolo, era um oráculo culinário de alto risco. Escondidos na massa estavam vários pequenos objetos, e o que encontrava no seu pedaço determinava o seu destino para o ano seguinte. Se descobrisse um anel, era uma garantia de casamento. Se encontrasse uma moeda, a riqueza estava a caminho. Mas se mordesse um dedal, era uma sentença de morte social, significando que estava destinado a ser solteiro para sempre. Pode imaginar-se a pura tensão de roer as unhas enquanto todos davam a primeira dentada, rezando por um anel de casamento e temendo o clique solitário de um dedal contra os dentes. 7. No antigo folclore britânico, a noite de Halloween era considerada uma época muito atarefada para o diabo, que aparentemente andava a fazer a sua colheita anual de nozes. Sim, acreditava-se que Satanás, o príncipe das trevas, passava a noite a apanhar avelãs. Devido a esta associação satânica com os frutos secos, eles tornaram-se uma ferramenta-chave para a adivinhação, especialmente para casais que testavam a sua ligação. Um par colocava 2 nozes numa grelha de lareira, cada uma representando um deles. Se as nozes assassem pacificamente lado a lado, era um sinal de uma união estável e feliz. Mas se elas sibilassem, estalassem e saltassem violentamente para longe uma da outra, era um terrível presságio, prevendo um futuro cheio de discussões, infidelidade e uma separação explosiva. Era o teste de compatibilidade de relacionamento original, e muito mais dramático. 8. A primeira razão pela qual as pessoas começaram a mascarar-se no Halloween não teve absolutamente nada a ver com parecerem giras ou conseguirem um saco cheio de doces. Foi um ato sombrio e desesperado de sobrevivência, uma forma de enganar demônios reais. Os antigos celtas acreditavam que na noite de Samhain, a barreira entre os vivos e os mortos se dissolvia, permitindo que todo o tipo de espíritos malévolos e criaturas sobrenaturais vagueassem pela terra. Para evitar serem identificados como humanos vulneráveis e subsequentemente possuídos ou arrastados para o submundo, as pessoas disfarçavam-se da forma mais grotesca possível. Usavam máscaras aterradoras esculpidas em madeira e cobriam-se com as peles e cabeças de animais para se misturarem com os espíritos malignos, adotando essencialmente uma estratégia de camuflagem sobrenatural para sobreviver à noite. 9. Aquela agradável e crepitante fogueira, à volta da qual se reúne com amigos para assar marshmallows, tem um nome com uma origem arrepiantemente literal, porque as fogueiras de ossos originais eram exatamente isso, fogueiras colossais alimentadas por ossos reais. Durante o festival celta de Samhain, os sacerdotes druidas construíam piras maciças e lançavam os ossos do gado abatido para as chamas como parte de um ritual sagrado. Isto não era sobre calor ou luz, era um poderoso ato de purificação e uma forma de enviar uma mensagem ao mundo dos espíritos. Acreditava-se que o fumo que saía dos esqueletos em chamas tinha propriedades protetoras e purificadoras.
Portanto, da próxima vez que estiver a desfrutar de uma fogueira alegre, lembre-se apenas de que o seu nome vem de uma tradição antiga muito mais primal, visceral e, francamente, brutal, de incendiar esqueletos sob o céu de outono. 10. Muito antes de as máscaras de plástico perfeitamente moldadas de super-heróis e monstros de filmes estarem disponíveis em todas as lojas de esquina, uma das formas mais comuns e eficazes de se disfarçar para o Halloween era enegrecer o rosto com fuligem. Na Irlanda e na Escócia, onde as tradições de guising, disfarce, começaram, este era o disfarce de baixo custo por excelência. Crianças e adultos simplesmente raspavam um punhado de fuligem preta do interior de uma chaminé e espalhavam-na por todo o rosto. Era simples, era grátis, e era incrivelmente eficaz em torná-lo completamente irreconhecível para os seus vizinhos enquanto ia de casa em casa. Não se tratava de parecer assustador ou engraçado. Tratava-se de alcançar o anonimato total, transformando-o numa criatura sombria e sem feições da noite, pronta para a travessura. 11. Embora hoje associemos as abóboras a rostos assustadores esculpidos, na era vitoriana, uma abóbora também podia servir como um convite de festa muito criativo. Em vez de enviar uma carta ou um cartão, tornou-se uma tendência extravagante em alguns círculos sociais entregar uma abóbora inteira por esculpir à porta de um amigo. Isto não era um ato aleatório de presentear com abóboras. Era um sinal claro e festivo de que estava convidado para a sua festa de Halloween. Era uma forma encantadora, quase secreta, de comunicar, transformando a própria abóbora num símbolo não de medo, mas das festividades sociais que se aproximavam. Representava uma mudança no foco do feriado, do pavor antigo, para uma celebração mais alegre da comunidade, da diversão e, claro, de encontrar um parceiro de casamento adequado entre os outros convidados. 12. Se achou o ritual da couve uma forma estranha de encontrar o amor, prepare-se para o desafio de encarar o espelho com a morte, um jogo de adivinhação vitoriano verdadeiramente aterrador. Na noite de Halloween, uma jovem devia pegar numa vela e numa maçã e sentar-se sozinha numa sala escura, a olhar atentamente para um espelho. O objetivo era ver o reflexo do seu futuro marido aparecer por cima do seu ombro. Mas isto vinha com um risco horrível. Se, em vez de um pretendente bonito, ela visse a imagem de uma caveira, era um presságio mortal que previa que ela morreria antes de ter a oportunidade de se casar. Era a derradeira aposta romântica, um jogo de alto risco tipo Blood Mary, onde o prêmio era um marido, mas a penalidade era um vislumbre aterrador da sua própria mortalidade. 13. Uma das tradições de Halloween mais bizarras e estranhamente atenciosas vem da Alemanha, onde as famílias faziam questão de esconder todas as suas facas antes de irem para a cama. Isto não era feito por medo de que os espíritos usassem as facas contra eles. Pelo contrário, era feito por preocupação com o bem-estar dos fantasmas. A crença era que os espíritos dos entes queridos falecidos regressariam para visitar as suas casas na noite de Halloween, e a família não queria que eles se magoassem acidentalmente ao esbarrar ou tropeçar num objeto afiado. É uma mistura maravilhosamente estranha de assustador e hospitaleiro. Reconhecer que a sua casa está cheia de fantasmas, mas a sua principal preocupação é a segurança deles. Pensar-se-ia que um ser que pode atravessar paredes não teria problemas com um utensílio de cozinha, mas eles não corriam riscos. 14. A tradição familiar de doçura ou travessura tem as suas raízes numa prática muito mais antiga e solene, conhecida como souling, que envolvia cantar pelos mortos em troca de bolos das almas. Séculos atrás, na Grã-Bretanha e na Irlanda, no dia de finados, os pobres e as crianças iam de porta em porta, oferecendo-se para rezar pelas almas dos parentes falecidos de uma família que se acreditava estarem presos no purgatório. Em troca destas orações, a casa dava-lhes bolos das almas, pequenos bolos redondos, muitas vezes temperados com noz moscada e canela, por vezes com uma cruz marcada no topo.
era uma transação direta, serviços espirituais por um doce. Isto estabeleceu o modelo fundamental do Halloween de porta em porta. Mas a moeda era a piedade e a recordação, não a ameaça mal disfarçada de uma árvore embrulhada em papel higiênico. 15. Enquanto muitas tradições modernas de Halloween se focam em manter os espíritos e os fantasmas fora de casa, os antigos celtas eram muito mais acolhedores, ao ponto de literalmente porem um prato na mesa para os seus fantasmas. Durante o festival de Samhain, eles acreditavam que o véu entre os mundos era tão fino que os espíritos dos seus antepassados regressariam à casa por uma noite. Para mostrar respeito e dar-lhes as boas-vindas, as famílias punham um lugar extra na mesa de jantar, completo com um prato cheio de comida e uma bebida. Era um ato de lembrança e hospitalidade, tratando os seus parentes falecidos não como fantasmas aterradores a serem temidos, mas como convidados de honra que regressavam para uma refeição em família. Era um belo gesto que via o sobrenatural não como uma invasão, mas como uma reunião. 16. Aquela frase fofa que as crianças da sua vizinhança chilreiam à sua porta, doçura ou travessura, não começou de forma tão inocente. Na verdade, a primeira vez que apareceu impressa foi apresentada como uma ameaça direta. Um artigo de jornal de 1927 de Alberta, Canadá, descreveu como jovens geezers, mascarados, aterrorizavam os proprietários das casas. Detalhava o contrato tácito da noite: ou lhes dá uma doçura, ou eles farão uma travessura. O artigo deixa claro que esta não era uma pergunta brincalhona, mas um ultimato direto. Era essencialmente uma pequena extorsão, uma forma de chantagem festiva onde doces e guloseimas eram o preço que se pagava pelo seguro contra vandalismo. Isto marcou uma mudança significativa do piedoso Samhain para a versão maliciosa e muitas vezes destrutiva do Halloween que estava prestes a tomar conta da América. 17. A tradição moderna e relativamente inofensiva de doçura ou travessura nasceu na verdade do desespero como uma forma de seguro contra o vandalismo. No início do século XX, particularmente durante a Grande Depressão, o Halloween na América tinha degenerado numa noite de partidas destrutivas e generalizadas. Era conhecida como a Noite da Travessura e era um problema sério. Adolescentes e jovens vagueavam pelas ruas, virando carros, partindo janelas, ateando fogos e, em geral, causando o caos. Comunidades frustradas e grupos cívicos, incapazes de parar o vandalismo, criaram uma estratégia brilhante: o suborno. Começaram a organizar eventos oficiais de doçura ou travessura, incentivando as crianças a irem de porta em busca de doces como forma de as manterem ocupadas. O acordo tácito era simples. Os proprietários davam doces às crianças como um suborno preventivo para evitar que elas sujassem as suas janelas com sabão ou incendiassem os seus caixotes do lixo. 18. É difícil imaginar hoje, mas nas décadas de 1920 e 30, o Halloween, em algumas das principais cidades americanas, escalou de simples partidas para uma anarquia total, com as autoridades a renderem-se virtualmente a multidões de jovens destrutivos. Não se tratava apenas de algumas crianças a atirar ovos. Estamos a falar de milhares de adolescentes a coordenar campanhas de caos por toda a cidade. Jornais da época relatam gangues de jovens a vaguear pelas ruas, a descarrilar elétricos, a estilhaçar centenas de janelas, a atear fogueiras maciças no meio de cruzamentos e até a virar automóveis. A polícia ficava muitas vezes completamente sobrecarregada, forçada a recuar e a tentar simplesmente conter os danos. Em alguns casos, as cidades foram efetivamente reféns desta ilegalidade de Halloween, o que acabou por forçar os líderes comunitários a domesticar o feriado, promovendo festas organizadas e o sistema de suborno à base de doces que agora chamamos de doçura ou travessura. 19. Enquanto as partidas de Halloween de hoje podem envolver um pouco de papel higiênico numa árvore,
Os brincalhões americanos do século XIX tinham objetivos muito mais ambiciosos e trabalhosos, como mover completamente o celeiro de um vizinho. Nas comunidades rurais, uma das partidas de Halloween mais lendárias e audaciosas envolvia um grupo de jovens que descia silenciosamente sobre a propriedade de um agricultor no meio da noite. Eles desmontavam meticulosamente um anexo inteiro, muitas vezes uma latrina ou um pequeno celeiro, peça por peça. Depois, com um esforço incrível, voltavam a montá-lo num local ridículo e inconveniente, como no topo da casa do agricultor ou atravessado numa estrada rural estreita. Acordar e encontrar a sua casinha de banho no telhado era o sinal máximo de que tinha sido vítima de uma partida de um grupo de vizinhos muito dedicados e muito fortes. 20. As décadas de 1970 e o início dos anos 80 viram o surgimento de um fenômeno aterrador, conhecido como o pânico do sadismo de Halloween, uma lenda urbana que dominou a América com um medo irracional. A história, amplificada pela cobertura mediática sensacionalista, era que vizinhos anônimos e malvados escondiam lâminas de barbear e veneno nos doces de Halloween para magoar crianças inocentes. Pais por todo o país ficaram aterrorizados, levando a que hospitais oferecessem raios-x gratuitos aos sacos de doces e escolas proibissem as celebrações de Halloween. O mais bizarro é que era quase inteiramente um mito. Sociólogos que estudaram o fenômeno não encontraram praticamente nenhum caso documentado de estranhos a envenenar aleatoriamente crianças que pediam doçura ou travessura. O pânico foi um exemplo clássico de histeria em massa, um contágio social alimentado pelo medo da decadência da sociedade e pela ideia de que o perigo se escondia atrás da porta de cada vizinho sorridente, mudando para sempre a forma como as pessoas viam o feriado. 21. A lenda urbana generalizada sobre estranhos a distribuir doces envenenados é, na sua maioria, um mito completo. No entanto, tragicamente deriva de um assassinato real que criou o modelo para este pânico nacional. Em 1974, um homem no Texas, chamado Ronald Clark O'Brien, deu ao seu filho de 8 anos um Pixie Sticks com cianeto, matando-o. O'Brien também deu doces envenenados à sua filha e a outras 3 crianças para fazer parecer obra de um maníaco aleatório. O seu motivo era repugnantemente simples. Ele tinha recentemente feito um grande seguro de vida para os seus filhos e estava profundamente endividado. Ele foi apanhado, condenado e executado pelo seu crime. Este incidente horrível e isolado de um pai a assassinar o seu próprio filho foi distorcido pelos média e pelo medo público, transformando-se no mito generalizado de que estranhos anônimos eram a verdadeira ameaça. 22. No início do século XX, antes das normas de segurança modernas, o Halloween era um grande perigo de incêndio à espera de acontecer. O feriado era uma tempestade perfeita de materiais inflamáveis e chamas abertas. Os disfarces das crianças eram muitas vezes feitos em casa com materiais altamente combustíveis como papel, papel crepe e algodão. Combine isso com a tradição universal de colocar velas acesas dentro das lanternas de Jack, e tem a receita para o desastre. Os jornais da época estão repletos de contos de advertência e relatos de disfarces de crianças a incendiarem-se, levando a queimaduras graves e até a morte. Era um problema tão comum que grupos cívicos e bombeiros emitiam avisos anuais, apelando aos pais para usarem lanternas em vez de velas e para tornarem os frágeis e inflamáveis trajes dos seus filhos à prova de fogo. 23. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Halloween nos Estados Unidos foi efetivamente cancelado, ou pelo menos colocado numa pausa muito longa. A principal razão foi o racionamento de açúcar. Sendo o açúcar uma mercadoria preciosa necessária para o esforço de guerra, a ideia de distribuir punhados de doces às crianças simplesmente não era viável. O rigoroso sistema de racionamento do governo significava que mal havia açúcar suficiente para o uso diário, quanto mais para um feriado centrado em doces excessivos.
Como resultado, a crescente tradição de doçura ou travessura parou abruptamente. O feriado não desapareceu por completo. As pessoas ainda faziam pequenas festas e mascaravam-se, mas a recolha de doces de porta em porta, que estava apenas a começar a tornar-se um passatempo nacional, foi extraoficialmente suspensa durante a guerra. 24. Após a Segunda Guerra Mundial, o improvável salvador do Halloween revelou-se a própria indústria de doces. Com o fim do racionamento de açúcar, as empresas de doces viram uma oportunidade de ouro e inexplorada. Antes da guerra, a maioria dos doces distribuídos eram caseiros, bolachas, nozes ou pedaços de fruta. Mas agora, os fabricantes de doces lançaram campanhas publicitárias maciças para reposicionar o Halloween como um feriado centrado em doces. Promoveram fortemente a ideia de distribuir doces pequenos e embalados individualmente como a guloseima perfeita, higiênica e conveniente. Este bombardeamento de marketing foi um sucesso estrondoso, transformando o feriado de um evento comunitário com guloseimas caseiras num gigante comercial multibilionário, ligando para sempre o Halloween ao consumo em massa de barras de chocolate e doces de marca. 25. Durante os anos sombrios da Grande Depressão, quando o dinheiro para luxos como disfarces comprados em lojas era inexistente, as crianças americanas provaram a sua capacidade de improviso fazendo máscaras com os itens domésticos mais comuns, incluindo sacos de farinha vazios. As famílias na década de 1930 não podiam pagar por trajes elaborados, então a criatividade tornou-se uma necessidade. As crianças pegavam em velhos sacos de papel de mercearia ou nos sacos de serapilheira ásperos que antes continham farinha e batatas, recortavam buracos para os olhos e desenhavam neles rostos assustadores, macabros ou engraçados com carvão ou tinta. Estas máscaras simples, muitas vezes inquietantes, tornaram-se um visual icônico para os pedintes de doçura ou travessura da era da Depressão. Foi um símbolo perfeito da época, um feriado de fantasia e evasão construído a partir dos restos da vida cotidiana, provando que não é preciso dinheiro para criar algo genuinamente assustador e memorável. 26. Para um feriado tão profundamente interligado com um único vegetal, a grande escassez de abóboras de 2011 foi uma crise legítima para os entusiastas do Halloween. Chuvas e inundações invulgarmente fortes, particularmente no nordeste dos Estados Unidos, dizimaram as colheitas de abóbora, levando a uma grave escassez mesmo antes da época alta. As notícias espalharam o pânico por todo o país, enquanto as famílias se apressavam para encontrar uma abóbora decente para esculpir. Os preços dispararam, e muitos campos de abóboras ficaram apenas com terrenos nus. O evento serviu como um lembrete bizarro de quão dependente toda uma celebração cultural se tinha tornado de um único produto agrícola. Foi um momento em que um padrão climático ameaçou descarrilar uma tradição amada, causando ansiedade generalizada sobre a possibilidade de um Halloween sem lanternas de Jack. 27. Muito antes de termos medidores de EMF e programas de TV de caça a fantasmas, as pessoas confiavam num método muito mais simples para detetar uma presença sobrenatural: observar a chama de uma vela. Uma antiga e difundida peça do folclore afirmava que se estivesse sentado numa sala na noite de Halloween e a chama da sua vela de repente crepitasse e ficasse azul, era um sinal inequívoco de que um fantasma ou espírito estava na sala consigo. Isto não era apenas uma corrente de ar. A mudança de cor específica era considerada prova definitiva de um visitante do outro lado. Pode imaginar-se o efeito arrepiante que isto teria. Um grupo de pessoas amontoadas numa sala mal iluminada, a contar histórias de fantasmas, quando, de repente, o brilho laranja quente da vela muda para um azul espectral e sinistro, mergulhando todos num estado de silêncio aterrorizado. 28. Numa reviravolta do destino quase perfeita demais para ser ficção, o mais lendário artista de fuga do mundo, Harry Houdini,
morreu na noite de Halloween, em 1926. Embora a causa oficial tenha sido uma apendicite rompida, as circunstâncias foram apropriadamente dramáticas, resultantes de um soco no estômago para o qual ele não se tinha preparado. Antes da sua morte, Houdini, um ferrenho desmistificador de espiritualistas, prometeu à sua esposa Bess que, se fosse possível comunicar do além, ele encontraria uma maneira de lhe enviar uma mensagem codificada. Durante 10 anos após a sua morte, Bess realizou uma sessão espírita todos os Halloweens, na esperança de contactar o seu falecido marido. Ela nunca recebeu a mensagem. A sessão espírita anual tornou-se um ritual famoso, ligando para sempre o mestre da fuga à última fechadura que ele nunca conseguiu abrir. 29. Embora os pedintes de doçura ou travessura já batessem à porta da Casa Branca há anos, a primeira pessoa a trazer verdadeiramente o espírito do Halloween para dentro foi a primeira-dama Mamie Eisenhower em 1958. Ela foi a primeira a decorar completamente a residência presidencial para uma festa de Halloween. Abandonando a decoração tipicamente sóbria e formal, ela transformou a Casa Branca numa mansão assombrada, completa com esqueletos pendurados nos vestíbulos, lanternas de Jack a sorrir das mesas e até bruxas em vassouras suspensas dos candelabros. O evento foi realizado para os filhos dos funcionários da Casa Branca, criando uma atmosfera caprichosa e assustadora que estava muito longe das habituais funções políticas. Estabeleceu um precedente que as futuras primeiras-damas seguiriam, estabelecendo a Casa Branca como uma participante festiva e ocasionalmente assustadora na celebração nacional. 30. O papão, aquele monstro aterrador e sem forma que os pais usam para assustar os filhos para que se comportem, pode ter as suas origens num trabalho muito real e assustador. Uma teoria sugere que a palavra vem dos Bugmen, da Inglaterra medieval. Estes não eram monstros, eram cobradores de impostos implacáveis, conhecidos pela sua crueldade e táticas de intimidação, tornando-os figuras de medo genuíno para a pessoa comum. Uma teoria alternativa liga o nome aos Boggarts, escoceses, espíritos domésticos malévolos que faziam as coisas desaparecer e o leite azedar. Quer ele fosse um cobrador de impostos excessivamente agressivo ou um fantasma travesso, o papão nasceu de um sentimento muito real de ansiedade e pavor. Um nome dado às coisas que causavam problemas no escuro, tanto literal como financeiramente. 31. Quando os primeiros colonos europeus chegaram à América, trouxeram consigo as suas tradições folclóricas, mas nem todos eram fãs do Halloween. Os primeiros e mais poderosos detratores do feriado no Novo Mundo foram os puritanos da Nova Inglaterra. Com o seu tipo de protestantismo rígido e austero, eles viam o Halloween e os seus festivais associados com extrema suspeita. Consideravam os rituais, as fogueiras, a adivinhação e os disfarces como sendo pagãos na melhor das hipóteses e absolutamente satânicos na pior. Eles suprimiram ativamente quaisquer celebrações desse tipo, banindo efetivamente o Halloween nas suas colônias. Foi necessária a chegada posterior de grandes vagas de imigrantes irlandeses e escoceses no século XIX para reintroduzir o feriado na América e iniciar a sua lenta transformação na celebração popular que conhecemos hoje. 32. Embora a maioria das pessoas não pense nisso, existe uma rivalidade feroz e de longa data pelo título de Capital Mundial do Halloween. A cidade de Anoka, Minnesota, detém uma forte reivindicação, pois é creditada por ter organizado um dos primeiros desfiles de Halloween de toda a cidade em 1920, especificamente para conter o vandalismo juvenil. Eles detêm oficialmente a marca registrada para o título. No entanto, todos os anos, esta reivindicação é extraoficialmente desafiada por Salem, Massachusetts. Capitalizando a sua história sombria com os julgamentos de bruxas de 1692, Salem transforma-se numa meca do Halloween durante todo o mês de outubro, acolhendo um festival maciço chamado Haunted Happenings,
que atrai centenas de milhares de turistas. Embora a Noca tenha a documentação oficial, a reputação global de Salem como o epicentro de tudo o que é relacionado com bruxas torna-a a campeã popular indiscutível nesta bizarra batalha pela supremacia do Halloween. 33. Numa das mais estranhas interseções entre a cultura pop e a política, o Halloween tornou-se um barômetro político surpreendentemente preciso, especialmente durante um ano de eleições presidenciais. Durante décadas, analistas e jornalistas notaram uma tendência bizarramente consistente. As vendas de máscaras de Halloween que retratam os candidatos presidenciais muitas vezes preveem o resultado da eleição. O candidato cuja máscara vende mais quase sempre ganha a eleição. Isto não é uma sondagem científica. É uma medida do sentimento público baseada em quem as pessoas prefeririam mascarar-se por uma noite de diversão ou zombaria. Seja um sinal de popularidade, notoriedade ou simplesmente qual rosto é mais divertido de usar numa festa, esta sondagem das máscaras tem um historial chocantemente bom. Sugere que, a algum nível subconsciente, o público americano decide quem irá liderar o país com base em quem daria um melhor disfarce